Sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo. Na sequência, vocês vão assistir uma entrevista com o professor Carlos Zacarias. Apenas na primeira parte da entrevista, estava acontecendo uma obra do lado de fora e aí tem um barulho de uma motosserra que atrapalha um pouco, mas acredito que fica completamente audível o som dele, do que ele está falando, do que eu estou falando, então vocês conseguem compreender perfeitamente, e é apenas na primeira parte. O resto da entrevista, as outras 3 partes, o som está tranquilo, está perfeito. Um outro recado é que eu vou permitir divergências e críticas nos comentários, mas se houverem ofensas ou ataques pessoais ou palavrões, eles não serão permitidos. Espero que vocês gostem bastante da entrevista e do diálogo que eu tive com o professor de História da UFBA, Carlos Zacarias. É isso aí, gente. Vejam o diálogo. Sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, canal que discute filosofia, política e ciência. Eu estou aqui no Instituto de Saúde Coletiva novamente, agradecendo a gentileza das pessoas do Instituto e agradecendo a Roberto Lopes, com o professor Carlos Zacarias. O primeiro entrevistado, diálogo, com uma pessoa que efetivamente foi meu professor de sala de aula, né? Eu não tinha conversado. Vou apresentar brevemente o professor. Ele é graduado em História pela Universidade Católica de Salvador, mestre em História pela Universidade Federal em 98 e doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, e é um pesquisador de História Política, editor de revistas e coordenador de curso, e está aqui na Universidade Federal da Bahia, e foi como nós nos conhecemos, não foi, professor? O senhor foi meu professor. Exato, André, exato. Tive a oportunidade e prazer de conhecer como aluno na pós-graduação, né? Exatamente. Conhecer a sua pesquisa, inclusive. Eu não sei se você sabe, mas quando eu estava pensando em fazer doutorado, eu estava na dúvida se eu faria aqui no Instituto de Saúde Coletiva ou em História, o seu foi um dos nomes que eu pensei para orientador. Sim, você me falou. Eu pensava em Muniz, que você conhece bem, que foi seu orientador, é isso? Foi meu co-orientador. Eu pensei em Muniz, que foi meu orientador no bacharelado. Pensei em Maria Cecília Velasco, que foi minha orientadora no mestrado, e que é uma pessoa que, enfim, eu adoro e tem uma qualidade fantástica. E você pela identidade temática, por nós dois pesquisarmos história política. Né? Bem, o primeiro tema que a gente tem aqui para conversar é a disciplina O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia. E eu queria ouvir do professor como é que foi esse processo. Foi o professor Luiz Felipe Miguel, da UNB, quem primeiro propôs, o cientista político, né, na UNB, e o senhor teve a ideia de, ou você, se você... Você teve a ideia de trazer essa disciplina para cá, e teve uma certa repercussão. Queria que o senhor começasse contando um pouco dessa história. Pois é uma história de pouco mais de um mês, mas de tão intensa que tem sido, parece que tem muito mais, né? A gente que é historiador sabe como é que o tempo é relativo, né? Em todos os aspectos da vida, né? E para os historiadores o tempo é muito relativo. A gente está vivendo um tempo muito curto, que é o tempo da política, o tempo em que os acontecimentos se sucedem de maneira muito rápida. E a gente tem a impressão que quando não acontece nada, quando a gente acorda, é um tédio terrível, né? E não está acontecendo isso porque todo dia tem uma coisa nova. Então, como eu disse num dos meus últimos livros, de tédio não morreremos, né? A gente está muito dinâmico. E o tempo da política é muito, muito rápido. E foi justamente por conta desses acontecimentos mais recentes que envolveram a polêmica em torno da criação dessa disciplina, que minha vida esteve dedicada nos últimos 45 dias intensos, né? Como você disse, a disciplina foi criada originalmente na UNB pelo professor Luiz Felipe Miguel, um tópico especial em ciência política. Uma disciplina, como o próprio Luiz Felipe Miguel dizia, uma disciplina corriqueira, não causaria nenhuma balbúrdia, né? Ia ficar como todas as disciplinas que nós temos, né? Restrita ao âmbito da universidade, ao âmbito dos alunos que se interessam, né? 30, 40... De repente, o ministro do governo golpista, o ministro da Educação, Mendonça Filho, veio a público dizer que ia acionar os órgãos controladores, fiscalizadores, para averiguar se a disciplina não feria nenhum princípio da administração pública. Aquela fala do ministro repercutiu muito mal, deu uma grande repercussão, porque não é comum que ministros, que membros do alto escalão do governo façam ingerência, intervenham, ameacem professores porque estão oferecendo uma disciplina, né? Isso só pode acontecer porque nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo não ordinário da nossa normalidade democrática, pelo menos a normalidade democrática, do ponto de vista político, conquistada desde a Constituição de 88.
E, portanto, quando o ministro fez aquela ingerência, aconteceu que aqui na UFPA eu estava programado para ensinar um tópico especial em História. E eu pensei, né, por que não oferecer esse tópico especial em História, discutindo nos mesmos termos que o professor Luiz Felipe Miguel fazia lá em Brasília. Obviamente que a minha iniciativa, a minha ideia, ela tinha um caráter político, né, porque entendendo o momento que nós estamos vivendo como um momento diferente do habitual, eu pensei que essa atitude política, né, era a atitude correta a ser tomada, era uma atitude que demonstraria solidariedade, que demonstraria o repúdio à atitude do ministro e demonstraria que nós aqui da UFPA, pelo menos inicialmente eu, né, estaria disposto a cumprir aquilo que está inscrito no artigo 207 da Constituição, que a Universidade goza de autonomia científica, didático-pedagógica, né, e administrativa. E eu imediatamente pus no grupo de WhatsApp da minha linha de pesquisa e logo outros 4 professores de História se associaram a esse projeto. No dia seguinte eu soube que havia mais gente interessada nisso, né, pensando isso. A professora Graça Drucci, do Departamento de Sociologia, estava pensando nisso, e outras pessoas junto com ela estavam pensando também em fazer isso. Eu contactei com a professora Graça e a gente juntou logo os professores que estavam com esse propósito e depois convidamos outros. E no final das contas, 23 professores vieram se juntar a este projeto de oferecer a disciplina O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil. Fantástico, a velocidade que houve adesão foi muito rápido, muito né? Rápido. Porque isso foi coisa de entre a sexta-feira, né, do final do semestre de 2017.2 e a segunda-feira. Na segunda-feira a gente já tinha visto quase todos os professores, né, já escalados, e a gente começou a pensar. Isso foi muito intenso porque na própria segunda-feira eu anunciei à tarde a criação da disciplina e veio uma onda de adesão, uma onda de simpatia, uma onda de saudações em torno dessa ideia, né? Porque aquilo que aconteceu na Bahia também aconteceu em outras partes do Brasil, ou seja, a manifestação do ministro terminou galvanizando um apoio nacional. 47 universidades. Nessa altura são 47. A gente dorme com 47, com 49. Eu acho que já ultrapassou. O 47 é o último número que eu tinha visto. Não posso escrever isso. Verá. Né? Já são em torno disso, 47, 50, no Brasil e no exterior que oferecem a disciplina. E quando eu pus na internet, imaginei que ia ter uma repercussão, né? Mas não imaginei a proporção da repercussão, né? Então inicialmente foi uma repercussão muito positiva. Depois, impressionante, uma onda de ódio absurda se abateu sobre a minha página na rede social. Eu acompanhei até umas 9, 9h30 da noite e depois, por questões de saúde mental, eu deixei de acompanhar porque era muita agressão, muito ataque, muita ameaça. E nós devemos até falar um pouco sobre isso. Primeiro, o equívoco de achar que é aparelhamento do PT, porque nem o senhor, nem eu, e agora vamos começar a deixar as coisas mais claras. Eu não sou filiado ao PT, não tenho filiação partidária, o senhor tem filiação a um outro partido. Sou do pessoal. Exatamente, e eu acredito que nós dois temos críticas ao PT porque nós estamos à esquerda do PT. Sim. Mas o fato da gente ter críticas ao PT não vai fazer a gente não reconhecer determinados processos quando é nossa visão, né? Isso, aquilo que a gente sempre apontou na história, na ciência política, na sociologia e no senso comum da esquerda brasileira, aquilo que se dizia assim, a esquerda nunca se une, né? Pelo menos agora nós estamos unidos em torno de alguma coisa. E quem fez essa unidade foi o ministro. Não há nenhum problema. Às vezes é mais unido através do inimigo, né? O adversário. Exato. Lembrar da ditadura militar. Atacar a democracia, ameaçar a universidade, tentar ingerir sobre aquilo que os professores fazem na universidade é uma coisa de ditadura. E a própria universidade tem seus mecanismos de administração. Há um equívoco em pensar... De verificação, de fiscalização. De fiscalização para ver se essa disciplina pode ou não pode ser ofertada. A própria universidade tem os mecanismos dela. Né? Parte da noção de autonomia. Não é que a universidade possa propor qualquer coisa, mas é porque os mecanismos são internos e respeitados dentro da própria universidade. Isso, e o senso de responsabilidade do corpo docente de uma universidade pública no Brasil é enorme. Não quer dizer que não possa haver irresponsabilidades, mas é improvável que 23 professores se metam numa aventura irresponsável. É improvável que 47 instituições pelo Brasil todo se metam numa aventura irresponsável, né?
E logo fomos atacados, taxados de petistas, como você está dizendo aqui, né? Quem me conhece sabe da minha trajetória de crítica ao PT, né? Eu sou filiado a um partido, não tem problema nenhum ser filiado ao partido, não tenho nenhuma vergonha disso. Né? Já fui filiado ao PT, já fui outrora do PT. Já fiz campanha para o PT também, mas, enfim, virei crítico por uma série de motivos. Como eu também, né? Entre os 23 professores, tem professores do PT, tem professores do PSOL, tem professores de outros partidos, tem professores de partido nenhum. Sem filiação nenhuma. A ciência não pressupõe a neutralidade, né? Ou a pretensão à neutralidade. Mesmo os pretensamente neutros são partidários também. Esse é um outro ponto fundamental. Uma das coisas que está por trás é essa visão meio... da ciência como algo que não tivesse nada a ver com posicionamento político. Quando, na verdade, a produção de conhecimento, principalmente nas ciências humanas, mas ela tem um posicionamento. E até em outras áreas científicas, você acaba tendo um determinado tipo de posicionamento. Então, é um grande equívoco que se tem até mesmo sobre a produção de conhecimento. Pretender que o produtor de conhecimento fosse necessariamente, enfim, apolítico, não existe isso. Não há neutralidade axiológica nem nas chamadas ciências duras, se dirá nas ciências humanas. As diferenças são enormes. A diferença que existe entre a forma como a gente pratica as nossas diferenças dentro da universidade e a forma como essas pessoas que quiseram impedir a nós de falarmos sobre o assunto que nós estamos falando, a diferença que há entre nós é que as nossas diferenças são resolvidas no âmbito da ciência, né? No âmbito das hipóteses articuladas com as evidências, né? A ciência se desenvolve dessa maneira. Então, a certa altura, uma hipótese ou uma tese se consagra. Nas ciências humanas não há aquilo que Thomas Kuhn dizia das ciências duras, né? Os paradigmas rivais, os paradigmas que se confrontam, né? E a revolução paradigmática derruba e destrói e põe por terra um paradigma para que outro porque enquanto nas ciências humanas múltiplos paradigmas podem, ou múltiplas formas de interpretar podem se manter, desde que elas se mantenham capazes de realizar explicações, de contribuições. Por isso que diferentes teorias do social podem se manter, né? Nós temos a manutenção da teoria marxista ao mesmo tempo que houve o weberianismo, sociologia reflexiva de Bourdieu, outras teorias do social que existem e têm relevância e são elas têm um elemento de concorrência no sentido de que buscam seduzir os pesquisadores. Existe essa disputa acadêmica, mas... É uma disputa saudável. A ciência evolui, progride com essa disputa saudável e com um amplo respeito. Né? Imagine você o quanto de papel e de tinta não foi gasto para derrubar a tese do outro. Mas derrubar a tese é derrubar literalmente a tese, né? Não é derrubar o outro. Né? Quando esses setores que são externos à universidade tentam não derrubar a tese do outro, mas derrubar o outro, impedindo, verificando, ameaçando, processando. É uma demonstração de desconhecimento de como a ciência evolui. Inclusive desconhecimento que dentro de uma sala de aula a obrigação do professor é permitir o contraditório. Então você não iria proibir a um aluno de, por exemplo, dizer que, olha, na minha opinião não houve o golpe, um argumento, por exemplo, que eu vejo recorrente. Legítimo. Não houve golpe porque foi dentro dos trâmites legais e tal. Esse é o argumento. Então, enfim, vamos discutir isso. E o espaço da disciplina seria o espaço para confrontar os argumentos. E não necessariamente as pessoas iriam mudar de opinião. As pessoas podem ter liberdade de manter suas convicções, melhorar o argumento, refinar. Até ser apresentado a múltiplos argumentos, iria permitir que os argumentos fossem refinados, tanto de um lado quanto do outro. Enfim. Pois imagine quantos temas da história não são objetos de polêmicas acerbas, que de tempos em tempos de tempos em tempos ganham a emergência, né? As efemérides são cumpridoras desses papéis de trazer as polêmicas para o centro do universo historiográfico, né? Por exemplo, em relação a um tema tão caro à historiografia brasileira e tão caro à historiografia baiana, em que a UFPA é excelência, é o tema da escravidão. Quando nos anos 80 surgiu a nova historiografia da escravidão, né, um historiador baiano, o Jacó Gorenda, ele escreveu um livro importantíssimo como polêmica política, né, que tinha a legitimidade do lugar de onde ele falava, chamava Escravidão Reabilitada. O que Jacó Gorenda questionava é se aquela forma de apresentar a escravidão sem que a violência fosse o centro da abordagem não seria um ato de reabilitação da escravidão.
né, da parte desses historiadores. Jacob Gorenda imputava a esses historiadores uma excessiva aproximação com as teses de Gilberto Freire, que nos anos 60 e 70 tinham sido refutadas pela Escola Sociológica de São Paulo. Né? Então, no livro Escravidão Reabilitada, de Jacob Gorenda, um historiador baiano, um militante político que veio do PCB, do PCBR, que tem obras fundamentais sobre a escravidão, o escravismo colonial, sobre a ditadura, o combate nas trevas, né? Quando ele escreve esse texto, ele está se indagando sobre isso, está fazendo uma polêmica política e acadêmica e científica fundamental. Né? 10, 20, 30 anos depois, a tese de Gorenda funciona como polêmica política. Como hipótese historiográfica, ela caiu, porque a nova historiografia da escravidão sustentou, né, aqueles argumentos todos. Não quer dizer que aquilo que eu estou dizendo aqui, que é uma derrota científica de Gorenda, não tenha produzido outros historiadores com um enorme valor, e não tenha produzido outros historiadores que concordam com a tese dele, não. Mas acontece que a nova historiografia da escravidão me parece ser a maior parte dos historiadores, a melhor forma de interpretar a historiografia da escravidão. Isso diz respeito a tantos outros temas, né? A Revolução de 30, né? A Proclamação da República, que foi um golpe, a Revolução de 30, que foi um golpe. Como é que a gente vai dizer que a Revolução de 30 não foi a Revolução de 30, se não indo além da aparência? Né? Porque na aparência a Revolução de 30 é um mero golpe. As forças da Aliança Liberal que ascendem ali a partir da aliança de setores da oligarquia com setores egressos dos centros urbanos e ligados ao tenentismo, e que desfecham um golpe no candidato eleito de Washington Luiz, que é Júlio Prestes, né? Ela, na aparência, consolida um golpe, mas na essência a historiografia confirmou a tese de que há um processo de revolução ali, né, que é o tipo de revolução que em outras partes do mundo tinha acontecido também, né, que se chama de revolução passiva. Né? O golpe de 64, idem. Né? Durante 21 anos se comemorava a Revolução Libertadora, a Revolução Democrática. Aí vem Dreyfus. Né? Aí vem René Armand Dreyfus, ainda no meio da ditadura, em 81, antes ainda que o civil assumisse, Sarney assumisse em 85, e dá aquela tese arrebatadora, né, em 1964, a conquista do Estado. Né? Não quer dizer que as outras teses todas foram esquecidas, quer dizer que essa tese se afirma como uma tese que aspira à legitimidade de explicar aquele acontecimento, porque articula boas hipóteses com evidências robustas. Né? Então, assim, a ciência progride dessa forma. Se há quem discorde que houve um golpe em 2016, há de apresentar bons argumentos, boas hipóteses com evidências. Né? É uma evidência o fato de que o STF participa desse processo, de que a própria presidente deposta vai até o limite das suas possibilidades, se defender no Congresso. Né? Há evidência de que esse golpe não tem aquela dimensão de violência que houve no golpe de 64, isso são evidências fortes, e as pessoas que argumentam contra a tese do golpe dizem exatamente isso. Né? No outro lado, as pessoas que argumentam contra o golpe, inclusive, demonstram que em 64 houve a manutenção do Congresso, houve o pedido de licença do Congresso, há uma eleição indireta no Congresso, né? Que primeiro a posse de Ranieri Mazzilli, que era o sucessor de João Goulart, né? E depois, 7 dias depois da posse de Ranieri Mazzilli, é eleito um presidente dentro do Congresso. Então há elementos de busca de legitimidade por dentro da Lei 64, como é em 2016. Né? O que a gente configura como golpe é o que se assenta nas bases daquilo que vem depois. Né? Daquilo que conforma, como foi em 64, né? Que conforma essa coalizão, né? Que tem um projeto político que é contrário ao projeto político que estava no poder, né? Pelo menos aquele projeto que tinha sido eleito em 2014, né? E esse projeto vai se afirmando na base de emendas constitucionais, de leis absolutamente impopulares. Esse é um primeiro argumento importante para deixar claro. Então, por uma margem pequena, mas Dilma foi eleita com um determinado projeto, e o projeto que se assumiu depois que ela foi deposta é um projeto radicalmente distinto, de perda de direito, de corte de direitos trabalhistas e tudo mais. Então pode-se dizer que houve um golpe no sentido de que houve uma troca do projeto político sem um processo eleitoral. Essa é uma forma de dizer que houve um golpe. Um outro argumento que eu utilizo, a gente está entrando na... Me permite, André, essas questões que você está dizendo,
elas são evidências que vão surgindo a posteriori. Como Sim. em relação ao 64, tantas evidências surgiram a posteriori. E até hoje surgem novas evidências sobre o que foi o golpe e a ditadura de 64 e 85. E aí, idem para 2016. Não significa, entretanto, que a gente precisa esperar 20, 30, 40, 50 anos para chamar as coisas pelo seu nome. E foi um golpe em 2016. Né? A academia já tem uma razoável produção sobre o assunto, uma literatura consistente sobre o assunto. Né? E não impede que pessoas que discordem disso, como pessoas que discordam da Revolução de 30, dizem isso, discordam que foi um golpe em 64, aí é muito menos gente, né? Dizem isso, mas ninguém é impedido de dizer o que pensa. Você falou sobre 64, eu na minha pesquisa de mestrado e doutorado, mas principalmente no mestrado, eu fui na biblioteca de quarta militar e tal, e nessas bibliotecas o que é ensinado muitas vezes para os alunos do colégio militar é que houve uma revolução. Quer dizer, em alguns espaços, e colégio militar tem pessoas que não são militares, que estudam lá, inclusive muitos deles ingressam na UFPA. Eu fui professor no curso de medicina e tinha vários alunos que vinham da escola militar porque eles vinham ver a cotas, né? Que consideravam um colégio público. E falavam revolução. E diziam que era. Quando a gente falava da história do SUS e tinha que falar do período da ditadura militar, né? E do golpe de 64, golpe civil militar, eles diziam, não, golpe foi uma revolução. E aí eu perguntei, de onde é que vocês viram isso? Na biblioteca, os livros, a bibliografia que nós tivemos acesso, falava isso. Então o debate parece, para os especialistas em história, parece morto, mas ele ainda está vivo na sociedade. Né? Está vivo. Não. E a gente refuta uma tese como essa com bons argumentos. Né? Refuta essas teses que são esdrúxulas, né? Essa Revolução de 64, com bons argumentos. Né? Então quem acha a tese do golpe de 2016 esdrúxula, que refute com bons argumentos, né? Que apresente hipóteses melhores e evidências mais robustas para questionar aquilo que parece a essas pessoas como estranho. Eu conversava com eles que uma das tradições da Revolução é a participação popular na tomada do poder. E não houve participação popular na tomada do poder. Houve manifestação de setores da sociedade infavoráveis, mas participação popular na tomada do poder não aconteceu. Esse é um dos argumentos. Uma das coisas polêmicas, é importante você trazer esse tema à baila aqui, porque, por exemplo, em relação a 64, né? A tese de René Armand Dreyfus, que é a melhor sobre o assunto, do meu ponto de vista, que foi publicada em 81, né? 1964, a Conquista do Estado, demonstra pela primeira vez que o golpe de 64 não foi um golpe militar, não foi uma conspiração, foi um golpe civil-militar. Houve participação do empresariado. Sim. Porque a participação do empresariado ela se dá a partir da conspiração e a partir de 62, quando se forma o complexo IPES-IBAD, né, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que tem uma ação ostensiva na sociedade brasileira, né, e uma ação ostensiva e com disposição conspirativa. Então o complexo IPES fomenta o golpe, fomenta uma ideologia anticomunista, antinacional reformista representada no governo de Chega João Goulart. ao ponto de fazer uma boa parte da população imaginar que João Goulart seria comunista, algo insustentável para quem conhece João Goulart. É porque o discurso anticomunista aciona medos que são primitivos. O medo irracionais, o medo do desconhecido, não sabe o que é, como acontece na sociedade brasileira hoje. E aí classifica. Né? Resolve o problema. Então, o que René Armand Dreyfus demonstra com uma profusão de evidências que até hoje não foram contestadas, é que aquele golpe teve a participação ativa e o protagonismo dos setores da burguesia associada, a burguesia brasileira associada ao capitalismo internacional. Isso. Né? Um pouquinho antes já tinha se revelado os interesses estadunidenses quando envia tropas, envia fragatas à costa brasileira, né, que estão ali prontas para intervirem no golpe caso haja resistência. É chamada Operação Brother Sun. E é uma atuação americana não só no Brasil, houve boa parte da América Latina. Pela América Latina e em vários países os Estados Unidos interferiu e ajudou a derrubar algumas lideranças eleitas democraticamente para colocar os seus ditadores. Isso aconteceu várias vezes, não foi uma vez ou duas. Era o modus operandi dos norte-americanos na época, né? Sim. Bem documentado. E aí, muito bem documentado hoje, né? Inclusive com várias... O Henry Kissinger é conhecido... Eu acho ele um criminoso de guerra. Mas... Pois é conhecido por fomentar golpes em boa parte da América Latina.
né? E depois de, não disse com essas palavras, né? Mas depois reconheceu, admitiu a dimensão conspirativa da atuação dos interesses norte-americanos em boa parte desses países da América Latina, inclusive o Brasil. Então veja, o René Armand Dreyfus lança luz sobre esse elemento, né? no seu livro fabuloso, e depois a gente incorpora essa ideia de que houve um golpe civil-militar, né? A forma como a ditadura se configura já há diferenças, né? Já menos consenso quanto ao fato se houve uma ditadura civil-militar ou uma ditadura simplesmente militar, né? Por exemplo, quando há o AI-5 em dezembro de 68, os militares parecem que se livram do peso morto que os civis representam. Os setores civis que tinham apoiado o golpe se afastam. Do meu ponto de vista, eu acho que a ditadura pode ser entendida muito mais como uma ditadura bonapartista, militar. Do setor militar. Era quem mandava efetivamente. Embora houvesse participação civil, mas o poder estava concentrado. O poder estava concentrado. O poder estava concentrado na cúpula militar e se concentrou relativamente rapidamente. Isso. Também é a minha interpretação. E os setores golpistas civis, uma parte deles se desvencilha, sai. Civil fora, né? Agora, a parte dessa polêmica, essa outra parte que você falou sobre o apoio ao golpe da parte dos civis, que se vê aqui e que se vê lá, né? E que é usado como argumento para dizer que a população queria a queda de Dilma ou a queda de João Goulart, né? É um elemento também que... É problemático. Sim. É problemático, porque, por exemplo, nos como anos 60... Como é que você vai medir? Primeiro problema, eu acho que como é que você vai medir isso? Porque a gente mede a decisão popular em eleições, é o procedimento mais tradicional, né? Você medir qual é o percentual da população que quer ou não quer por manifestação é meio complicado. Né? Mas imagine que há pesquisas de opinião que são realizadas pelo Ibope nos anos 60. O Ibope realiza pesquisas de opinião e as pesquisas de opinião indicam a posição da população favorável ao governo João Goulart e às reformas, né? Se pesquisas de opinião podem medir alguma coisa, e a gente também pode questionar, metodologia e etc e tal, né? Essas pesquisas indicam o oposto daquilo que outros argumentos dizem. Né? Ela tem o seu valor. Tem o seu valor, mas também não vamos dizer... Não exatamente, não vamos absolutizar as de forma alguma. De opinião. Eu costumo dizer que a pesquisa de opinião ela é útil para você tentar compreender uma sociedade, mas ela não pode ser utilizada como uma forma de dizer o que deve ser legislado. Como forma absoluta, né? Absoluta. A gente tem um termômetro ali, termômetro, para sentir o que está naquele momento. Como a gente tem um termômetro das ruas. É verdade que as marchas da Família com Deus pela Liberdade, a primeira delas que acontece em São Paulo, antes do golpe, elas são fomentadoras do golpe. Elas são animadoras da disposição golpista de uma conspiração que está no interior do Exército, que foi fomentada pelo Complexo Ipezibade. Anti-João Goulart, anticomunista, antinacional reformista, antipopulista. E essa propaganda tem um efeito nas Forças Armadas, em setores do empresariado. O que René Armand Dreyfus diz ali é que quando o Complexo Ipezibade é criado, o empresariado brasileiro estava disposto a criar uma consciência de classe para si. Era dizer assim, até o momento nós sustentamos economicamente esse país, mas não dirigimos esse país. Agora nós queremos dirigir esse país. Então eles conspiram, né? Inclusive tinha, especialmente no IPES, essa disposição conspirativa, quer dizer, há elementos que não são abertos, que não são dados a conhecer do grande público, né, que são clandestinos, que funcionam na clandestinidade. Para fazer um paralelo, parece que a Fiesp e algumas forças agora também querem mandar. Exato, mais ou menos parecido. Tem alguns paralelos. Alguns paralelos, E como então a marcha da Família com Deus pela Liberdade existe porque houve essa ação da propaganda anticomunista no interior das classes médias, nos meios femininos, né? No sindicalismo pelego e nas Forças Armadas. E agora existe a histeria com relação ao marxismo cultural e agora há uma ação não se conhece no Brasil de hoje algo parecido com o Ipezibade de lá. Não. Né? Pelo menos não agora. Pode ser que amanhã a gente descubra alguma coisa do tipo. Mas não se conhece. Não obstante, a gente não pode dizer que uma ação de desestabilização proposital não foi desencadeada. Especialmente a partir de 2013, quando os governos petistas se mostraram incapazes de entregar paz social, que pelo menos sustentava esses governos até aqui.
Né? Então, depois de 2013, depois da jornada de junho de 2013, os governos petistas não eram sequer capazes de entregar a última coisa que a classe dominante talvez esperasse deles, que era a paz social. Então, o Brasil sai muito instável em 2013, tem eleições ultrapolarizadas em 2014, né? E aquela ação articulada de desestabilização do governo Dilma Rousseff, que a partir de 2013, né, de junho, ela se intensifica em 2014, quando há o deslanchar da Operação Lava Jato. Então isso, claro, fomenta em setores da população e rui as bases de sustentação do governo. Né? Quer dizer, o petismo já tinha muita dificuldade em funcionar, né, com as políticas que se praticavam. Não estava unificado com a esquerda por causa de ter abandonado a coisa do projeto dos direitos sociais universais, quer dizer, ele passou por um processo de transformação que se tornou neodesenvolvimentista, não estava mais apoiando com tanta força um processo de universalização da saúde, da educação e tal, e aí se fragilizou com relação aos setores da esquerda que apostavam nisso. Então ele ficou fragilizado dos dois lados, ficou difícil de sustentar. E isso piora ainda mais quando o segundo governo de Dilma, já no primeiro ano, mostra que veio. É uma política de arroxo, uma política de corte, uma política de ataque, né, que não tinha havido nessa extensão nos 3 outros governos petistas. O último de Dilma e os 2 de Lula. Na verdade, nessa extensão, não. Estava cedendo mais à pressão do grande capital. Né? Cedendo a pressão, tentando resolver o problema da crise econômica que finalmente tinha chegado ao Brasil. Aquela marolinha tinha se transformado num imenso tsunami. Né? E esse tsunami cobrou um preço alto. Então o governo de Dilma Rousseff, que tinha praticado no seu primeiro mandato uma gestão da economia brasileira anticíclica, né? Ele adere à política cíclica, né? Põe para dirigir a economia do Brasil simplesmente um banqueiro, o Joaquim Levy. Associado. Então a base que já vinha fazendo, a base que vinha se destruindo, né, do petismo histórico, ela desaparece essencialmente a partir de 2015, no início do segundo mandato de Dilma. Né? Então o PT, sem a capacidade de articular sua base social mais antiga, né, que já vinha se afastando do petismo, e em 2015 se afasta ainda mais, e agora perdendo o apoio de setores das classes dominantes, de frações da burguesia, que apoiaram o PT não porque morressem de amor pelo PT, mas porque não foram capazes de formular um projeto delas próprias. Né? Em 2015 a gente vê um processo de desestabilização intencional dos meios de comunicação de massa, da Fiesp, né? E culmina em 2016 com o golpe de abril de 2016, que é um golpe com características parecidas com o de 64. Mas dizer que é parecido não é dizer que é a mesma coisa. Não há tropas na rua, não há essa dimensão de violência, não se cria imediatamente um estado de exceção. Eu sou muito cauteloso em chamar esse momento que nós estamos vivendo de estado de exceção. Né? Mas nós estamos caminhando para uma fase os de riscos parecem existir, exatamente. Os riscos existem. E o autoritarismo também está muito vigente. Eu vou dar um corte agora para o primeiro segmento, mas a gente continua conversando com isso, a gente não precisa totalmente mudar de tema, até porque existe uma conexão entre a discussão sobre o golpe de 2016 e a questão do avanço do neoliberalismo. Então existe uma conexão. Então isso fica para o nosso segundo segmento da nossa conversa. Eu quero de novo agradecer ao professor Carlos Zacarias e nós vamos fazer um corte aqui.